Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito do Senhor Jesus, suar sangue e também suor, né? Seu sangue misturava com suor. E a Bíblia diz que desciam-se grandes gotas de sangue, em algumas traduções. No original do grego, vai dizer que ele suava sangue. E os céticos, né, os ateus, né, eles usam esses argumentos para falar que são coisas que não existem e coisas sobrenaturais, apesar de que nós não temos dúvida de que o Senhor Jesus, mesmo humano, era um ser sobrenatural, isso aí não temos dúvida. Ele era, em vida aqui na Terra, um Deus encarnado, não temos dúvida disso, João capítulo 1. Os poderes de Cristo, ele eram muito maiores do que o nosso, apesar da sua humildade, que ele faz o que eu faço, vós podereis fazer até mesmo maiores, né? Ele diz isso em relação a milagres, mas tem coisas que ele fazia e que nós não podemos fazer. Uma delas é perdoar pecado. Isso jamais o homem pode fazer, a não ser o Pai que está no céu e deu esse direito ao Filho, que é um dos poderes sobrenaturais de Jesus. E falar de suar sangue, os céticos então vão usar isso, que é só mais um caso que ocorreu no mito, né, Jesus, ou na lenda chamado Jesus, e muitos deles falam que não tem condição de uma pessoa suar sangue. Isso não tem condição. Então vamos lá ver o que a medicina fala sobre isso, né? Esse relato que eu vou pegar aqui, ele é das maiores autoridades em medicina nos Estados Unidos, em casos de autópsia, ele é o maior nos Estados Unidos. Esse homem é MD e também PhD em medicina. Seu nome é Alexander Mithill. E ele fala o seguinte a respeito de suar sangue, né? Que eles tratam como uma coisa que é impossível de acontecer, mas na verdade a medicina reconhece e diz que é possível acontecer com qualquer pessoa, ou melhor, acontece com algumas pessoas, né? É raro, mas pode acontecer quando ela está num nível muito grande de estresse. Vamos ver o que diz o Dr. Mithill. Essa é uma condição médica conhecida chamada de hematidrose. Ela não é muito comum acontecer. Ela não é muito comum, mas ela está associada ao alto grau de estresse psicológico. O que acontece é que a ansiedade extrema ocasiona a liberação de substâncias químicas que rompem os vasos capilares nas glândulas sudoríparas. Por causa disso, essas glândulas sangram um pouco e o suor brota misturado com sangue. Não estamos falando de muito sangue, só de uma quantidade pequena. Então, o que acontece? O relato da Bíblia, quem relatou isso está nos Evangelhos, de quando Jesus orava no Getsêmani e que seu suor se transformava em gotas de sangue. Aparentemente, a pessoa que narrou, a medicina não tinha esse conhecimento. Essas coisas podem ter acontecido com outras pessoas, mas só foi relatado através de Jesus. Eles não sabiam naturalmente se aquilo ali era suor com sangue, uma quantidade maior de suor e uma quantidade menor de sangue. Mas o escritor ao Evangelho, ele diz que Jesus suava gotas de sangue. E isso, para a medicina, é algo
que não é muito comum, mas acontece num nível grande de estresse. E Jesus estava passando por um momento muito grande de estresse. Ah, mas aí o crente não pode se estressar? Não como Jesus. Jesus não era um crente. Jesus era, naquele momento, o Deus encarnado que estava prestes a ser entregue na mão das autoridades judaicas e estava prestes a ocorrer. Não era o que estava estressando Jesus, não era o sofrimento e a dor que ele iria sentir, que seria terrível, uma das mortes mais terríveis do mundo. Talvez tenha ocorrido mortes terríveis, mas dificilmente alguém teve uma morte tão terrível quanto a do Senhor Jesus. E o que estava estressando o Senhor Jesus ao ponto dele suar gotas de sangue não era tão somente o fato de ele ser castigado violentamente e ser crucificado na cruz. O que estava estressando o Senhor Jesus era porque no momento em que ele morresse, ou no momento em que ele estava sendo crucificado, a partir daquele momento que ele estava sendo entregue às autoridades e sendo castigado por não abrir mão do sacrifício que deveria ser feito para que nós pudéssemos hoje sermos salvos e redimidos dos nossos pecados pelo sangue do Cordeiro. Então, daquele momento ali, que o Senhor decide sim se entregar, então ele recebe sobre ele todo o pecado da humanidade, todo. Desde Adão até nós e até os que virão depois de nós. Estava todos sobre ele. Todo o pecado estava sobre o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus não contempla pecado. E naquele momento, naquelas últimas horas de sofrimento, o Senhor Deus não pôde contemplar o seu Filho por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Então, esse era o motivo pelo qual o Senhor Jesus estava num profundo estresse e veio a suar gotas de sangue. Aí está a razão. O estresse de Jesus em se separar do Pai por algum momento, se separar do Pai, e isso vai ser concluído quando ele diz: o Senhor não estava delirando ao ponto de falar, ele não estava delirando ao ponto de falar bobagem. O que ele falou foi verdade. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, sim, o Senhor Deus teve que desamparar o seu Filho Jesus, porque ele estava coberto de pecados. Os pecados não eram dele, mas eram nossos. E o estresse causado em Jesus naquele momento em que ele suava a gota de sangue, esse estresse durou até a sua morte na cruz, por volta das 3 horas da tarde, ou a hora nona, que era contado naquele tempo. Até aquele momento, o Senhor estava em profundo estresse, porque ele estava separado do Pai, ou seja, a Trindade estava separada por algum momento, e isso provocou no Senhor um grande estresse que o fez suar gota de sangue, que é uma coisa que pode acontecer e aconteceu com Jesus, segundo a medicina, segundo o que a ciência da medicina pode e revela e que é verdade. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.